Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem, começa Repórter Sindical Mundo do Trabalho no ar. Hoje será o último programa ao vivo do ano. Nós precisamos descansar, nós precisamos reorganizar a pauta do programa, reorganizar a pauta da Agência Sindical, porque o ano de 2017 não acabou, mas digamos, considerando que já esteja acabando, foi um ano muito duro para os trabalhadores brasileiros, muito difícil para o povo brasileiro, muito desemprego, muitos ataques a direitos de trabalhadores da ativa e aposentados, corrupção generalizada. O Brasil hoje é governado por uma quadrilha, uma cleptocracia que nos governa. E então isso tem um quadro, recessão prolongada, um quadro de muitas dificuldades. O sindicalismo fez o que pôde, o sindicalismo reagiu. Nós fizemos aquele grande ato no dia 15 de março, depois fizemos a greve geral dia 28 de abril, depois nós fizemos o Ocupa Brasília 24 de maio, depois nós fizemos um ato forte dos metalúrgicos, 2 ou 3 atos do Brasil Metalúrgico, atos também como do dia 10 de novembro, de modo que o sindicalismo, no seu conjunto, procurou defender seus direitos e seus interesses. E entre as categorias que atuaram com força, buscando organização, buscando crescer para baixo, assim, ou seja, para a base representada, estão os aposentados e pensionistas. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui o ferramenteiro da Ford, Marco José Bugarelli, presidente recém-eleito do Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Força Sindical. Marco Bugarelli, obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço pela oportunidade, Franzin. É um prazer estar aqui, né, onde sempre eu acompanhei entrevistas com vários sindicalistas. E agora estou eu aqui para a gente bater aquele papo. Muito obrigado. Bacana. Eu quero registrar que temos a jornalista Ariane Soares, que faz parte da Agência Sindical. Ela sempre encaminha perguntas que a produção filtra antes do programa, também participações pelo WhatsApp, participações pelo e-mail, etc. Ariane Soares, tudo bem com você? Tudo bem, boa noite a você, boa noite, Marcos. Boa noite. E boa noite a você que nos acompanha no Repórter Sindical na web, ou pela TV, ou pelo Facebook. Estamos aqui para receber as suas perguntas. Você pode enviá-las através do nosso WhatsApp, que é 011 São Paulo. O número é 942709363, 942709363, como está aí na sua tela. Você também manda aí pelo Facebook ou pelo e-mail, se você preferir, em tv@agenciasindical.com.br. Estamos aqui prontos para receber a sua participação. Depois você faz aquela pergunta fácil para ele, como é que resolve o problema da Previdência brasileira, tá? Tranquilo. Ele tem umas 3 horas para começar a responder. Bugarelli, você sabe que a gente procura acertar nas coisas, mas a gente às vezes erra. Quando foi fundado o Sindicato Nacional dos Aposentados, eu falei, não vai dar certo. Isso, mas não... Falei, Magno, não vai dar certo, aposentado não é categoria, aposentado já foi de categoria. Errei redondamente, o sindicato é um grande sindicato, é um sucesso e deu muita dignidade às lutas dos aposentados e pensionistas. Então, quero aqui de público falar que eu errei e vocês estavam certos, tá? E queria te ouvir, como é que está o sindicato hoje e você, presidente recém-eleito, que rumo você pretende dar para a entidade? Qual é o desafio, assim, premente do sindicato? Vamos lá. Primeiro, não é só você que duvidou, não, né? Muita gente desconfiava de sindicato de aposentado, mas como é que é? Vocês vão fazer greve como? Quem é o patrão? O que vocês vão fazer? Mas, na verdade, a ideia, o Paulo Pereira da Silva, Paulinho da Força, que acompanhando lá a UIL, né, a central da Itália, e tinha a UILP, que era o pensionato, né? E lá ele soube que não se mudava uma vírgula na Constituição, na lei, ou não se fazia, que não se consultasse os sindicatos de aposentados, que era muito forte. Sim. Ele falou, vamos conhecer isso aí, né? Foi para lá, levou o João Batista Inocentini e outros companheiros da gente, e de lá trouxe, né, esse modelo que a gente tentou, adaptado às particularidades do Brasil, mas um sindicato realmente uma entidade que vinha para preencher uma lacuna, né? Existiam várias associações Sim.
de aposentados, mas muito ligada a fazer o seu bailinho, o seu passeio, né? Não tinha uma representação política forte, né? Eles não eram orgânicos, né? Isso. Aí veio esse sindicato para dar essa representatividade. Já temos várias conquistas, né? De negociações com o governo federal, que é o nosso patrão, né? Então, marcamos posição, defesa da Previdência e a grande discussão com o patrão, que era o governo federal. Sim, pode continuar. Para esse ano, o que nos espera é mais ou menos do jeito que está terminando 2017, né? O principal assunto para o aposentado é a reforma da Previdência, né? Sim. A gente teve um 17 muito difícil, né? E já está prevendo muita dificuldade. Onde estivemos com o presidente da Câmara levando nossas resoluções do Congresso, né? Conversamos com ele sobre a questão da votação. Ele colocava que só colocaria em votação o dia que ter a incerteza que vai passar. E agora, não sei se de ontem para hoje mudou tanto, que já está marcando para o dia 19, né? Sim. Então, vamos esperar um pouco, mas tudo indica que a gente vai entrar em 2018 já também na luta com o trabalhador na rua, com o aposentado na rua, fazendo nossos movimentos. Ô Garello, vocês fizeram agora o 5º Congresso Nacional em Americana. Ela foi criada em Americana, né? Eu ando um pouco ausente lá da cidade, mas conheci bem. Fiz muita agitação sindical lá na época dos têxteis, dos borracheiros. Ajudamos a montar vários sindicatos lá, eu, junto com o pessoal do Aboré, né? E eu soube que vocês fizeram um evento grande, representativo. Até eu falei com vários dirigentes que lá estavam naquele dia. Esse congresso apontou quais foram as resoluções principais? São resoluções para dentro, ou seja, para fortalecer o sindicato, ou para fora, de luta, de reivindicação, de luta política? O que vocês estão pensando? Como foi 3 dias de discussões, a gente teve o tempo de traçar a nossa organização, né? O nosso plano de trabalho dentro do sindicato para o crescimento, que é fundamental, né? Mas o que a pauta girou mesmo em cima da Previdência Social, né? A disposição de cada aposentado, de cada delegado, de cada representante que lá estava, de contra essa reforma que está aí, né? O sindicato, na discussão, a entidade, saímos convicta de que podemos sentar e conversar uma reforma, né? A gente sabe que esse modelo foi feito aí para se aposentar, trabalhar, viver mais 5, 6 anos e depois vier a falecer e entrar outro. E hoje a expectativa de vida é bem maior. A gente sabe que tem que conversar, mas não com os argumentos que está vindo. Entendi. A gente sabe que tem que atacar privilégio, como eles estão falando. O discurso, eu tive com o Maia ontem, e eu falo, o discurso dele não é muito diferente do nosso, atacar os privilégios, mudar, ter uma previdência forte. Só que não é isso que a gente vê quando a gente olha a reforma que eles querem fazer. Então, em cima desse, foi o maior foco de não aceitar essa reforma, né? De não aceitando o déficit, que a gente acompanhou tudo, não é esse déficit que tem aí, procurar ser mais rígido no controle do pagamento da Previdência por parte dos patrões, né? Dos empresários, que além de não pagar parte deles, tem muitos ainda que ficam com o dinheiro do trabalhador. Exatamente. Então tem uma quantia significativa de mais de 56 bilhões por ano, só de sonegação. Olha aí. Né? Se você colocar as fraudes que tem na Previdência, vai lá outro tanto desse aí. Né? Então a gente vê que tem muito para fazer, sem estar com esse desespero de causa agora, dizendo que tem déficit, que precisamos mudar isso aqui, que é uma bomba relógio que vai explodir. Entendi. A gente não é por aí. A gente acha que a discussão passa pelas entidades de aposentado, passa pelas entidades de trabalhadores, inclusive pelos empresários e governo. Passa por aí a discussão de qualquer reforma na Previdência. Hoje a gestão da Previdência é tripartite ou não? Porque eu me lembro que era uma antiga reivindicação, então, do sindicalismo. O Conselho da Previdência, ele funciona tripartite. Mas ele chama de conselho deliberativo, mas que não delibera muito, não. Entendi. As coisas não acontecem. O que teve foi uma época, logo após a Constituição, foi constituído um governo, um conselho da Seguridade Social. Entendi. Esse realmente tinha participação deliberativa, né?
Então é isso que a gente reivindica, continua reivindicando, para o Conselho da Seguridade Social ter administração tripartite. Entende? Com trabalhador, aposentado, ou até quadripartite, com os empresários também e o governo. Porque todos contribuem ou contribuíram, né? Exatamente. Mas a gente não tem, como na Previdência, né? Que é um pilar da Seguridade. Então você não tem acesso, não tem como você participar ativamente e decidir, né? Participar ativamente das definições. Quando vem, a coisa já vem meio pronta. Olha, tem que fazer isso por essas questões. É mais ou menos assim que funciona no Conselho. A gente queria um mais deliberativo, realmente. Muito bem, o Repórter Sindical de hoje, encerrando a série 2017, nós estamos recebendo um dirigente dos aposentados, presidente recém-eleito, ativista da causa dos aposentados já há bastante tempo, metalúrgico da Ford, ferramenteiro. A Ford teve um núcleo de dirigentes e de quadros muito ativos. Esse núcleo tinha Lúcio Belantani, tinha o Ortiz, tinha o João Batista Inocentini, tinha o Bugarelli, o Peninha, né, e tantos outros companheiros que hoje, de certa forma, gravitam ali em torno de casa aposentado, porque trazem a importante experiência do passado. Bugarelli, o governo, você acha que vota agora a reforma ou está ainda contando a boiada? Exatamente. Esse ano a gente já viu que não passa. Estivemos lá ontem, conversamos, né? Sentimos um pouco, a gente estava acompanhado de 3 deputados, né? O Paulinho da Força, mais o Augusto Carvalho e mais o Arnaldo Faria de Sá. E conversando, e todos eles, conversa entre eles ali, não vê 150 votos hoje a favor do governo. Então, fica jogando aquilo de 180, 190, né? Para tentar estimular outros a aderirem. Mas o que a gente sente muito é isso. Se pôr votação agora, eles perdem. Então, não vão colocar eles para votar. Agora, hoje saiu até que vão votar em fevereiro. Que eu não sei se eu estou imaginando aqui, a gente fica pensando, por que ontem ele falou para mim que ele só ia votar quando teria certeza de que passasse? Agora já está marcando para 19 de fevereiro. Como que é isso? Quer dizer, de hoje para hoje ele já definiu isso. Estranho. Não sei se estão apostando que eles não votem agora, porque encerrando eles não votam para suas bases. Os deputados votam para suas bases. Então, uma preocupação de ir lá no corpo a corpo, o pessoal cobrar deles. Tomar pedrada. E que então, voltando, como ia ter uma certa distância, a gente fica aqui pensando o que se passa. Mas nós não vamos dar sossego para esse povo. Não. A gente já tem, inclusive, Franzinho, a gente já tem um ato de protesto marcado para 24 de janeiro. Que é Aliás, eu vi o Ricardo Flight, assessor de imprensa, está aqui, inclusive. Eu vi que tem lá até um samba enredo já no site de vocês. Isso, então. A gente está preparando um protesto diferente. O ano passado foi grande, hein? Então, e esse ano, para a gente repetir o sucesso, a gente quer fazer maior. Claro. Então, esse ano a gente está convidando mais, inclusive o pessoal da Ativa, porque ele é dividido em alas, né? Então tem lá a ala da Previdência, a ala da Saúde, a ala da Justiça, né? Que bacana. Tem várias alas. E a última, a gente está querendo fazer bem grande mesmo, que é a ala do Eu Nunca Vou Me Aposentar, que é o pessoal da Ativa. Porque a gente tá vendo que está cada vez mais difícil, né? Essa ala vai ser grande, mas assim, Se depender do Michel Temer, essa ala vai ser maior do que a ala da Mangueira. O povo lá que desfila só com os adereços de mão. Isso. Ô, Bugarelli, me dá licença aqui que nós vamos chamar o Diese, o Clemente Gans Lúcio, diretor técnico do Diese, uma pessoa de muita respeitabilidade no meio sindical, jeito correto, conhece muito, vai dar o seu recado aqui no nosso Repórter Sindical. Vamos lá, Eduardo? Começamos a observar os efeitos da reforma trabalhista sobre as relações de trabalho, o direito do trabalho e especialmente as formas de contratação. Nesse final de ano, especialmente no comércio, começam a aparecer contratações de trabalho intermitente ou com jornada parcial, contratações essas com remunerações abaixo daquilo que o mercado de trabalho oferece para aqueles trabalhadores já contratados, e temos observado mudanças, por exemplo, como essa agora da empresa Estácio, que é uma grande empresa de educação,
que tem feito regularmente demissões no final do ano, mas esse ano faz de uma intensidade muito maior e fazendo, na sequência, contratações, especialmente de condições de trabalho precárias, de trabalho intermitente e, portanto, alterando as formas de contrato de trabalho e fazendo de maneira a precarizar as condições de trabalho daqueles que são atualmente contratados e que passaram a ter formas flexíveis de contratação. Ou seja, bastou um mês para que essa lei já começasse a mostrar a sua verdadeira face, e uma face que visa, nas mudanças, nas formas de contratação, de jornada de trabalho, de redução de salário e direitos trabalhistas, precarizar as condições de trabalho e provavelmente criar maior dificuldade para que o movimento sindical faça a proteção dos trabalhadores. Muito bem, voltamos com o repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar, Marcos José Bulgarelli, presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, hoje falando da entidade do Sindinap, falando evidentemente também das lutas e demandas dos aposentados, que a entidade não é contra a reforma da Previdência. A entidade pleiteia que se discuta, se debata adequadamente para que não se pise na goela de aposentado e pensionista mais do que historicamente o Brasil costuma pisar. É preciso que as questões de interesse da coletividade sejam debatidas exaustivamente. O debate não faz mal a ninguém. O que faz mal é a falta de debate. Ariane Soares, eu queria que você já encaminhasse perguntas para o nosso Bulgarelli. Temos perguntas? Temos. Vamos dar continuidade ao assunto que estava sendo tratado sobre o protesto dos aposentados. A pergunta é do João Carlos Gonçalves, do Juruna, secretário da Força Sindical. Ele diz assim: soube que o bloco do Sindicato dos Aposentados, o Vem Que É Mole, fará o lançamento do Carnaval do Protesto contra a proposta de reforma da aposentadoria. Como é que vai ser isso? É aberto a quem queira participar? Eu perguntei na Paulista? Exatamente. Como eu falei, o Vem Que É Mole é por conta do Juruna aí, viu? Porque lá tá todo mundo ainda em forma, tá bom? Tá. Mas, então, o Carnaval, ele é dos aposentados, mas ele é aberto, né, a todos. A gente está convocando, inclusive, entidades, né, de outros sindicatos, inclusive da ala que eu falei, Eu Nunca Vou Me Aposentar, né, para o pessoal da Ativa vir, dar uma força, né, e é na Paulista. Então, só lembrando, pro dia 24 de janeiro, véspera do feriado. É dia nacional do aposentado. 24 de janeiro é o dia nacional do aposentado. 24 não é uma data que aleatória, né? É porque é o dia nacional do aposentado. Então, a partir das 9 horas, a concentração na Praça Oswaldo Cruz, né? Dali a gente vai partir até o vão do MASP, um verdadeiro desfile ali mesmo, com as 2.000 pessoas, todas fantasiadas de colete, boné, uma coisa... Assim como foi, o João Carlos participou do passado, né? E a gente está convidando todos os dirigentes sindicais e todo o pessoal da Ativa para vir engrossar. Quanto ir? A gente está pensando em 2.000 pessoas, mas se chegar a 3, 4, 5, é ir lá que tem colete para todo mundo. Bacana. A gente já está levando colete demais, que é para... Precisou, vai entrar na ala e vai estar acompanhando e vai estar protestando. Acima de tudo, lembra bem, é bem humorado, mas é um protesto. Sim. É um protesto diferente do que o pessoal vem fazer. Que bacana. Porque faz o protesto e não fica aquela coisa pesada, ranheta. Tem que ter humor também na vida, senão a gente fica doido, né? Aliás, quero aproveitar a presença do Ricardo Flight, jornalista, meu amigo tantos anos, trabalhou comigo na agência sindical, mandar um abraço a ele que está aqui do outro lado das câmeras, a sua esposa Karina. E, Ricardo, vamos, naquilo que for cabível da agência sindical, vamos ajudar a divulgar esse carnaval, porque essa é uma causa de todos nós, tá? É preciso que o Brasil, você não constrói uma civilização se você não respeitar as crianças e os idosos. Aí, em vez de ser civilização, é barbárie, em vez de ser povo, é bando. Então, precisamos respeitar as nossas crianças e respeitar os idosos, aqueles que carregaram o país nas costas durante tantas décadas e merecem ter uma aposentadoria digna e ser tratados com respeito, com a dignidade e ter uma aposentadoria confortável. Eu queria seguir aqui no programa, perguntar um pouco agora sobre o sindicato. O sindicato fica aqui no centro de São Paulo, eu falo aqui porque nós somos pertinho, né? Na Rua do Carmo, número 171,
Mas ele tem outras unidades pelo Brasil. Tem subsedes, são delegacias, como é que vocês chamam? Seccionais? Como é que é? São subsedes, são coordenadorias que, dependendo do alcance delas em número de associados, ela passa a funcionar até como uma diretoria. Tá. Mas, em princípio... Como se fosse uma diretoria regional. Mas nós estamos em todo o Brasil. Nós estamos nos 26 estados, Distrito Federal. Nós estamos por volta de 200 subsedes, contando as municipais, regionais. Puxa vida. Né? Nós temos um alcance grande e por isso que a gente fez esse evento grande de 3 dias, com gente de todo o Brasil, né? Representando de todos os estados. O congresso lá em Americana. Isso, esse congresso de Americana. Tá. Foi feito com toda a representação desse pessoal. E o nosso crescimento teve na pauta. E por aí que esse sindicato funciona. Eu costumo dizer que o sindicato tem 3 pilares de sustentação. A gente trabalha em 3 frentes. Certo. A primeira deles, sem dúvida, é para essa que ele foi criado, que é essa representação política, né? Sim, sim. Que deu credibilidade a esse sindicato durante todos esses anos. Hoje é uma referência, né? Universidade que quer fazer um trabalho sobre aposentado nos procura. A mídia, à medida que necessita de qualquer matéria, nos procura. Certo, né? certo. Então, a credibilidade que veio todo esse tempo, a gente já convive aos 17 anos já sem o imposto sindical. Tá. Esse sindicato ele sobrevive única e exclusivamente com a mensalidade do seu associado. Tá. E essa mensalidade é de quanto? Essa mensalidade é quase simbólica. Essa mensalidade ela é descontada 0,5% do benefício. Certo. Lembrando que 70%, quase 80% dos beneficiários recebem o salário mínimo. Sim, sim. Isso dá por volta de R$4 e pouco, né? 70% mais ou menos. Desses 0,5%, 0,1%, né, ou 20% desses meio, a gente é destinado a uma cooperativa de crédito que nós fundamos. Tá, que bacana, hein? Né? A gente é uma cooperativa de crédito ali para atender a demanda dos aposentados. Então, desses 20%, 10% vai em nome do próprio associado, que já tem uma capitalização lá, e 10% vai como investimento do sindicato também na cooperativa. Tá. Então, esses outros 0,4 que sobra, que a gente sobrevive... Toca a máquina. Toca, ficando 50% desses 4 para nacional, o sindicato nacional, e esses outros 50% é repassado para as estaduais, para essas coordenações. Então, nesse trabalho, e a seriedade que mostra, me perdoa falar um pouco, Franzinho, mas eu gosto de falar até porque antes de ser o presidente, eu era o tesoureiro, então a gente fez um trabalho muito sério, né? Claro, claro. E a gente, com essa mensalidade, hoje nós temos 15 sedes próprias, entende? Imóveis próprios? Imóveis, sendo 5 em São Paulo, temos aquele prédio da Rua do Carmo, nós temos uma unidade em São Miguel muito grande, temos a colônia de férias, nós temos 2 CIVs, chamados Centro de Valorização do Idoso, né? Enormes, um em Americana, por volta de, acho que tem 4 a 5 mil metros, tem outro em Araçatuba, tem um no Paraná e Londrina, e temos sede no Rio Grande do Sul, espalhado aí, conforme os estados vão crescendo, o número de associados a gente vai fazendo. Mas então... Você falou em 3 pilares. Você já esse falou foi agora o primeiro e o fundamental. Da representação política. Isso. O segundo são as nossas parcerias. Inclusive, a maior delas, de qual a gente se orgulha muito, é do nosso departamento jurídico. Né? Que vai defender mesmo, que procura os direitos dos aposentados, né? Que tem uma demanda de centenas, dezenas de milhares de processos, de ações na justiça, né, em defesa do aposentado, né, um trabalho muito sério que a gente tem. E também nessas parcerias na área de saúde, que é muito carente, o tem aposentado, plano de saúde, com clínicas, né, convênios com clínicas individuais, convênios com farmácias. Nós temos um convênio muito grande com 2 empresas grandes, a Drogazil e a Droga Raia, que chega a descontos de até de 70%. Caramba. Em medicamentos, então é o melhor convênio que eu acho que eu vou ficar sócio desse sindicato. Exatamente. Vale a pena. Estou pensando seriamente. Vale a pena. Então, e outros, nós temos um manual do guia, ele tem por volta de 100 páginas dos nossos convênios, né? Então, uma forma de que a dificuldade que a gente tem
de ter um aumento no benefício, você fazer pelo menos com que o aposentado gaste menos. Claro. Então é uma forma de você compensar e trazer ele para preservar o poder de compra. Exatamente. Né? E então, a terceira perna? O nosso guia até tá apresentando aí. Esse é o nosso guia de benefícios. Tá bonito, né? Exatamente. Esse é para a cidade de São Paulo. Olha, então, tá bonito. Os menores tem, por exemplo, no Guia do Sul, tem lá um também no Rio Grande do Sul, com Santa Catarina e Paraná. Bacana. Então a gente tem esses convênios espalhados por todo o país. Puxa, bem. E o terceiro, e não menos importante, é aquele que procura dar qualidade de vida para os aposentados. A gente faz questão de tirar o aposentado de dentro de casa e trazer ele para o sindicato, interagir intensamente, né? A gente tem, além das mídias, do Facebook, de WhatsApp, do site do sindicato trazendo, a gente conta também, além da cooperativa já conversada aqui, a gente tem uma agência de viagem, né? Que costuma fazer periodicamente excursões com os aposentados. Nós temos baile uma vez por mês. Nós temos dança do ventre para nossas meninas, né? De 60, bacana. De 80. Temos dança de salão, tem dominó, time de futebol. Então essa é a interação que a gente gosta de fazer, que você traz. A gente tem o baile uma vez por mês. Uma vez por mês também a gente tem um café da manhã, que a gente reúne 200 a 250 associados, que aí, João, é onde a gente procura passar a nossa mensagem. Eles vêm sempre num tema de interesse. A saúde do aposentado, o sexo na terceira idade. Quer dizer, um café da manhã temático. Exatamente. E aí que a gente põe nossos diretores para passar nossas mensagens, de mostrar o sindicato e um pouco de política, né? Claro. O que está se passando no meio sindical, no movimento político, é aí que a gente consegue transmitir e trazer nossos associados. Eu confesso que eu não tinha ideia, né? A gente, jornalista, acaba fuçando, sabendo um pouco de tudo. E na área sindical você entra lá no site, dá uma olhada, mas nada se compara a ouvir o seu relato, seu depoimento aqui. Eu estou impressionado no bom sentido. Quero fazer um comentário antes de mostrar a reportagem. Essa forma com que o Bugarelli mostrou aqui da gestão do sindicato, ou seja, é um sindicato nacional num país continental, presente em todos os estados e no Distrito Federal, 15 imóveis próprios, com a formação de diretorias, com esses 3 pilares que ele sinalizou aqui, com serviços efetivos na área de lazer, de cultura, de entretenimento, de crédito, de saúde, etc. Mostra o seguinte, que os trabalhadores, a classe trabalhadora, ela sabe se governar, sabe governar seus interesses, e ela tem competência política para gerir uma nação inteira, não é só um sindicato, né? Não, um sindicato já é bastante. Então, eu digo isso porque tem muito preconceito de que o trabalhador tem aquela visão economicista, que ganhou 10 centavos, depois já não vai mais atrás. Não, vocês montaram uma estrutura e outra coisa, desculpa ficar falando aqui, é que eu me entusiasmo com isso. Tem um mito, tem uma mentira de que para fazer muita coisa precisa de muito dinheiro. É mentira isso daí. Isso, a gente está provando isso. É mentira. A minha experiência de vida, que trabalhei na roça, etc, mostra que você pode fazer muito com pouco. Exatamente. Dependendo de como é que você operacionaliza, né? Como é que você organiza a sua vida pessoal e a sua vida profissional e a sua vida política. Quero voltar a conversar depois com você, porque eu quero entender um pouco mais da gestão do sindicato, e como você foi tesoureiro lá, eu tenho muito interesse, porque é importante passar essa experiência para outros sindicatos que agora perderam a receita. E o nego está falando, e agora, como é que eu vou viver? Eu digo, gente, o mundo não acabou, nem começou e nem acabou. Vai seguir, e nós temos que nos organizar e para sobreviver, fazer essa passagem no deserto, depois a vida segue. Diz o nosso implacável diretor Eduardo que temos aqui uma reportagem do Sindicine, o Sindicato dos Trabalhadores de Indústria Cinematográfica. A entidade realizou seu primeiro seminário de saúde e segurança dias 16 e 17 de novembro, se não me engano, num hotel aqui no centro da cidade. Vamos lá? Dias 16 e 17 de novembro, o Sindicine realizou em São Paulo o primeiro seminário de segurança em filmagens. O evento abordou sob vários ângulos a questão da segurança,
bem como as responsabilidades subjetiva e objetiva ante os acidentes. Entidades do setor empresarial também participaram com um entendimento convergente. O resultado desse seminário ele foi muito positivo. Positivo em termos de repercussão, de conscientização. Nós estamos dando o primeiro passo para poder criar a cultura da segurança. E junto com a cultura da segurança vem uma série de outros fatores que vão agregar à qualidade de trabalho. O importante é o Sindicine trazer essa discussão sobre segurança e servir como catalisador para que os outros atores também do mercado, produtores e outros sindicatos patronais, participem dessa discussão e entendam que sim, os riscos estão negligenciados, eles existem e que têm como serem mitigados, claro, com custos, mas com custos que possam ser equacionados. Não é uma coisa impossível e a segurança é uma coisa muito importante. A gente tem que realmente parar de negligenciar os riscos. O cinema, ele peca pela precarização nas condições de trabalho e saúde e segurança do trabalhador, né? Esse tipo de iniciativa é uma forma da gente minimizar esses problemas e de trazer uma luz sobre o assunto, né, de forma a que as pessoas entendam qual é o seu papel, cada qual, tanto os técnicos quanto os empregadores, qual é o papel na questão de minimização dessa saúde e segurança para o trabalhador. Eu não posso desvincular a minha atividade profissional da área de segurança. Segurança é intrínseco a qualquer tipo de atividade. E atividades que eu trabalho à altura, com risco elétrico, com risco de atropelamento, envolvimento com trânsito, maquinário, ela requer uma série de requisitos. Então eu tenho que conhecer os riscos, implantar essas medidas e para que eu consiga fazer atividade sem risco. Aliás, o que todos querem é voltar para casa com segurança, né? Essa é a finalidade. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no ar, hoje falando sobre o Sindicato Nacional dos Aposentados. O seu presidente ferramenteiro, Marco José Bulgarelli, oriundo, portanto, descendente italiano, que preside a entidade, também foi seu tesoureiro, foi metalúrgico na Ford de São Paulo. Nós vamos parar com a falação aqui, pedir perguntas à nossa Ariane Soares. Vamos lá, Ariane? Vamos. O que Chegou temos? Agora uma pergunta do Álvaro Egea, ele que é da CSB, e mandou aqui: Marcão, a Previdência é deficitária, como diz a propaganda do governo? Eita. Mas a gente teve uma CPI agora que provou que não é nada disso, né? Ela passa a ser deficitária da forma que é calculada pelo governo, certo, né? Aí é muito tranquilo dizer, temos lá os descontos dos 30% da DRU, né? A gente tem um pouco que a gente falou sobre a sonegação, né? Sobre as fraudes, né? A gente não pode esquecer que a gente passou anos e anos aí superavitário, que nem isso eles conseguiam esconder, né? Era superavitário e nunca se formou o fundo. Tem estudos aí que tem coisa de 8 trilhões de dinheiro da Previdência, da Seguridade, que foi usado para a construção de Ponte Rio-Niterói, Transamazônica, Itaipu, né? E que a gente nunca viu isso aí. O que hoje pode estar acontecendo é talvez um pequeno desequilíbrio, principalmente no regime geral, um certo desequilíbrio, porque a gente está perto de 15 milhões de trabalhadores desempregados. Que não estão contribuindo. Que não estão contribuindo, sabe? Faz esse país crescer, bota 10 milhões trabalhando e pagando a Previdência, vai ver que vai sobrar dinheiro, né? Enquanto a parte do regime próprio, é o próprio governo que nunca participou, que entrou com a parte dele, né? Então é muito fácil vir dizer agora em rombo, em déficit, né? Essa história já é antiga e veio aí a CPI para provar que não existe, né? Ou se ele tem um pequeno desequilíbrio agora, tem como consertar. Perfeito. Sem dúvida nenhuma. Perfeito. Eu quero dizer que o nosso programa passará sábado agora, das 20h30 às 21h30, na TV Guarulhos, canal 3 da NET. Também tem o site da entidade lá, tvguarulhos3.com.br. Na terça-feira, passaremos em Brasília, na TV comunitária do Distrito Federal, canal 12 da NET, das 18 às 19 horas. E quem sabe,
o santo do Fernando Mauro é forte, do presidente da BCCom, a gente consiga, ano que vem, já entrar no satélite, que é o Fernando Mauro, através da BCCom, ele obteve lá na Ancine uma resolução que vai nos possibilitar entrar no Sky, etc. Este é o guia, que eu já mostrei aqui, muito bom, quero ler, tenho interesse em ler esse guia, está muito bonito, bem feito, muito bem diagramado, com texto fácil de ler, foto grande, do jeito que eu gosto. É a comunicação mesmo. Não, é comunicação popular, comunicação direta e reta. Este é o Jornal dos Metalúrgicos de Guarulhos, chegou da gráfica ontem à tarde, hoje cedo, não me lembro, que faz o balanço, né? Luta por direitos, marca ações sindicais de 2017. Ano teve greve geral, ocupa Brasília e outros protestos. Classe trabalhadora resiste. Tem o editorial do Pereira, aqui na página 2, tradicional, que diz: conhecer e defender cada direito conquistado. Também tem um outro jornal que eu quero aproveitar aqui para mostrar, que é o Transporte Forte, Jornal dos Trabalhadores no Sindicato de Transporte de Valores, Escolta Armada do Estado de São Paulo. Tem uma curiosidade nesse Transporte Forte. O sindicato foi fundado em 16 de fevereiro de 92, eu estava na Assembleia de Fundação. Sim. E o nome Transporte Forte eu criei. Então, desde o primeiro boletim, que foi feito num micro 286, que era um Jurássico, micro está lá na parede da agência sindical, até de lá para cá, todos os materiais, eu não fiz todos, mas passaram pela minha mão. O presidente é o João Passo, meu amigo mineiro, gente muito boa, trabalhador, todo ano tem conquista lá, tá? Não ficar fazendo muito alarde, mas é uma entidade que tem conquista, já tem sede própria, já tem subsede, já tem 2 colônias de férias, portanto, quando quer fazer, dá para fazer. É só não ficar gastando, fazendo aleluia com o dinheiro, gastando aí onde não deve, que se tiver uma gestão focada nos recursos, tem resultados, sim senhor. O sindicato pode ter sede, pode ter subsede, pode ter carro de som, pode pagar jornalista, pode pagar advogado, pode fazer, né, a parte de lazer e serviços para os seus associados. Bugarelli, eu vou pedir que ver se eu consigo controlar aqui. A Ariane faça a próxima pergunta, mas ele não responde agora. Deixa a pergunta no ar e a gente vai para o intervalo com a UGT e o Sindicato dos Padeiros. Pode ser? Podemos. Mande a pergunta. Vamos encaminhar então a pergunta do Robson Gilgazola, nosso amigo jornalista da FEComerciários. Olá, eu gostaria de saber como é que estão os índices de sindicalização no seu sindicato, neste cenário de perdas trabalhistas e previdenciárias. Bacana, então daqui a pouco você responde. Ao intervalo agora acho que é do Sindicato dos Padeiros, acho que é da Festa dos Padeiros, se não me engano. A produção faz aqui o roteiro, mas eu solenemente ignoro já há 15 anos, então vocês já estão acostumados. Vamos lá? A tradicional festa da família Padeiros, edição 2017, foi muito especial. Eu, como secretário do Emprego e Relações do Trabalho, passasse aqui para cumprimentar a diretoria e nesse momento queria cumprimentar toda a diretoria em nome do meu amigo, esse batalhador, um guerreiro, Chiquinho Pereira, essa categoria que acorda de madrugada, trabalha dia e noite para levar esse pão sagrado na família, na casa do trabalhador e da trabalhadora. Os trabalhadores acompanharam o ato de posse da nova diretoria eleita para a gestão 2017 a 2021. Para além das dificuldades que os trabalhadores estão enfrentando com a nova lei trabalhista do governo, o nosso sindicato entende que é importante proporcionar aos seus filiados e familiares momentos de descontração e lazer. Nós tivemos um ano muito duro, nós tivemos mudanças profundas, nós tivemos uma política econômica cruel, nós tivemos atos realmente gigantescos de protestos por esse Brasil afora, contra a corrupção, contra a falta de ética, contra, enfim, a política de uma forma geral, que acabou fazendo com que os brasileiros, de certa forma, andassem até um pouco de cabeça baixa, com vergonha daqueles que são os nossos representantes, até porque foram eleitos por nós. Eu quero dizer para vocês que seguramente esta fase vai passar, porque todos nós brasileiros
independente se somos padeiros, comerciários, motoristas, gráficos, tecelões, empregados domésticos ou não, nós somos maior do que tudo isso. E isso efetivamente vai passar. Que nós estamos aqui e para agora, em definitivo, desejando a cada um de vocês que tenham, junto com a família de cada um, o colo quente e aconchegante para fechar um ano de muita luta e se preparar, porque janeiro de 2018 já está aí. Nós precisamos estar revigorados, preparados para novas lutas, mas com certeza para novas vitórias também. Um grande abraço a toda a família Padeiros, boa luta, boa festa e até 2018. Um grande abraço a todos. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical, O Mundo do Trabalho no Ar hoje, último programa ao vivo do ano, porque dezembro está aqui, estamos em dezembro, o ano passou voando aí, ou o ano lazarento, viu? O ano difícil para os brasileiros foi esse, para todos nós brasileiros, né? Mas, como diz aquele velho ditado, brasileiro, profissão esperança, não vamos perder a esperança, né, Bugarelli? Hoje nós estamos tratando com o Marcos José Bugarelli, presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, do Sindinap, ligado à Força Sindical. Ariane, qual foi a pergunta que você havia feito antes do intervalo para o Bugarelli, você se lembra? É sobre sindicalização, o índice de sindicalização do Robson Gazola. Do Robson Gazola. Como é que anda a sindicalização de aposentados e pensionistas? Então, a sindicalização, ela é constante, ela é até ativa. O nosso problema, João, é que a gente tem um pessoal uma idade meio avançada e Jesus fica chamando o pessoal rapidinho, sabe? Sim. Então a gente perde quase entre 4% e 6%, tem uma perda de associados por ano. De baixa? De baixa, só por óbito. Né? Poxa vida! Mas a gente tem uma luta intensa e quando a gente vem com esses benefícios, né, com essa interação com os aposentados, é justamente para você trazer eles para associar. Sim. Né? Hoje a gente tem cerca de 250 mil associados, sendo que 170, 180 do regime geral, né, com desconto em benefício. Nós temos coisa de 20 e poucos mil de boletos bancários, que são idosos, que não têm coisa que contribui, pagamento anual. E a gente tem uma série de associados que a gente ainda eles têm os benefícios do sindicato, mas de algum modo a gente não consegue o desconto em folha. Então a gente tem lá ainda questão de 30, 40 mil fichas que a gente não consegue desconto por vários motivos, né? Que a gente está lá então. Mas então, eles estão nos quadros dos sócios? Então, a gente inclui eles como total, eles até, muitos vêm, são atendidos, muitos não. Todos eles que vêm, que está com a ficha atuante, e a gente não consegue o desconto lá. E por vários... na época tem desconto já para outra entidade, que tem desconto para banco, que teve problema com ficha que a gente deixou de cobrar, porque a gente está atrás deles e aí você perde. É muito assim, a gente tem uma vez por ano uma auditoria do INSS que vem verificar a ficha. E nesse ano passado, eles pediram auditoria para todas as fichas que tinha do sindicato. Então ali foi feito o levantamento. Tinha alguns, por exemplo, tinha ficha lápis que não foi aceita, tudo. Né? Então teve problema de muitos que a gente teve que retirar do pagamento da associação, justamente para não ter esse conflito. E ir atrás deles. Então aí você chega, começa a deparar com mudou de endereço, tudo, tem uma dificuldade. Então tem uma série de fichas lá, milhares em stand-by, que a gente está procurando. Para fazer o ajuste. Então, mas o que a gente vem é que a filiação ao nosso sindicato ela é constante, o nosso trabalho... E você percebe que ela é crescente? Sempre... Ela cresce? Veja bem, chega às vezes no fim do ano você vê o balanço, né, pelo número de perda, de óbito, às vezes dá, mas normalmente tem crescido. Tem estados que crescem, né? Então a gente vai ver no trabalho daquele estado, vamos levar para outro, né? Entendi. Como que a gente faz? Inclusive, quando a gente fala desses benefícios, foi tudo que o sindicato no primeiro momento, como a gente disse, ele era muito político, a gente queria fazer essa representação. Mas era muito difícil você pegar um aposentado já na idade de 60, 50, que às vezes nunca teve muita ligação com o sindicato, ele se sindicalizar por uma questão. Então aí que a gente
vai com os benefícios, vai Sim. atrás dos benefícios, Claro, para claro. você ter como. Porque a primeira coisa que ele fala, não tem jeito, é o que eu ganho sendo Não, sócio? você tem que ter a contrapartida. É. O mundo real é assim. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Eu fui um dono de boteco aí, de loja, de bairro, aí me aposentei. Mas eu recolhi como empresário. Eu posso ser sócio? Pode. Ah, não é só para... Não, nós temos... Bastou ser segurado, segurado no excesso. Sendo idoso já pode, tem muitos que não têm e pagam por boleto, né? Tá, que bacana. A gente tem, às vezes, o próprio funcionário público, né? O servidor público, ele é aposentado, ele tem lá a sua entidade, Sim. mas ele também paga através de boleto com a gente. Não é incompatível. Para participar, às vezes Não tem incompatibilidade. Não. Ele pode vir se associar através de boleto. Perfeito, perfeito. Bom, é importante mostrar que é aberto, ou seja, não precisa necessariamente ter contribuído como empregado, pode ter contribuído como empregador. Por exemplo, eu contribuí 18 anos e 3 meses como empregado, o resto da minha vida contribuí como empregador. Virei lá dono de um boteco lá e passei a contribuir, na verdade. Então, é bom fazer esse esclarecimento. Bugarelli, outra coisa do Sindicato Nacional dos Aposentados é essa cooperativa de crédito, né? É um cartão, é um financiamento bancário, é um aporte que você faz na conta do aposentado pensionista, desconta do provento dele? Como é que é feito isso? A nossa cooperativa de crédito... Ou vocês têm caixa própria? Nós temos a caixa própria. Vamos lá. Ela funciona hoje, ela só está funcionando ainda no estado de São Paulo. Tá. Devido à complexidade de você espalhar pelo Brasil todo, né? O Banco Central é muito rígido em relação a isso e com ele a nossa discussão sempre, a dificuldade de a gente ampliar é muito difícil, mas a nossa cooperativa ela funciona exatamente como uma agência bancária. Ela tem talão de cheque, cartão de crédito, você tem a conta, você pode receber o benefício. E pode pagar a conta lá também? Você paga a conta, recebe exatamente o que faz a agência do Itaú, do Bradesco, da Caixa Posto Econômica. bancário, como se fosse um posto bancário. Exatamente, é uma agência bancária que ela funciona na nossa sede aqui na Rua do Carmo, na Praça da Sé. Exatamente igual. E a vantagem é que o filiado ele é cooperativado, né? Então, a intenção da gente é que, por exemplo, conforme o crescimento dessa cooperativa, vai ter um rendimento que a própria cooperativa vai cobrir o pagamento dele da mensalidade. Certo. Entende? Então, ele vai ter uma receita que vai cobrir. E outra, ele tem as taxas menores do mercado estão na cooperativa. Né? Então a gente tem todo esse... Isso para financiamento pessoal? Financiamento pessoal, empréstimo consignado com dinheiro próprio da cooperativa, que já formou um caixa suficiente, faz o empréstimo. Né? O problema é só trabalha com associado. No recebimento de contas, tudo, o pessoal do redor ali, tudo frequenta ali, paga a conta, recebe. Entendi. Agora, para se filiar, para abrir uma conta, tem que ser associado ao sindicato. Perfeito. Essa é a condição. Eu ia te perguntar e esqueci, mas é indispensável essa pergunta. O sindicato foi fundado no ano 2000. Né? Você é parte dessa história e acompanha as lutas, as ações, realizações do sindicato. Se você fosse relacionar aqui 3 conquistas, as 3 principais conquistas nesse período, quais seriam, Marco Bugarelli? Vamos lá. Vamos conquista, vamos falar em conquistas políticas, assim, que realmente foram incisivas. O sindicato participou ativamente, foi um dos grandes responsáveis, por exemplo, antecipação do reajuste do benefício. Então, um tempo atrás, por volta de 2006, 2007, não me recordo, até um pouco mais para frente, o reajuste do benefício era feito em julho para se receber em agosto. Através da negociação, né, que esse sindicato participou ativamente, a gente foi trazendo mês a mês e hoje o reajuste do benefício é o benefício de janeiro para você receber já em fevereiro. Você ganhou um semestre pelo menos. Exatamente, né? Outra conquista em relação ao recebimento do benefício mesmo, você tinha o recebimento do benefício até o 10º dia útil. Tá.
Então, quando você tinha, às vezes, feriado prolongado, alguma coisa dentro do mês... Ia receber no dia 15. Dia 17 tinha vez que recebia, quer dizer, a conta já venceu, então você, na hora de pagar, você tinha que pagar todo. Hoje a gente também, em discussão nossa, a gente conseguiu concentrar isso, compactar ela até o 5º dia útil do mês. Como um trabalhador da área privada. Isso, começando inclusive, para quem recebe um salário mínimo, 5 dias antes. Olha. Né? A partir do dia 25, mais ou menos, do mês anterior, já começa o pagamento para os finais para quem ganha o salário mínimo. Que bacana. E um outro que a gente também, grande conquista, sem dúvida nenhuma, foi a antecipação da primeira parcela do 13º, né? Tá. Que a gente... Essa é primeira informação, o aposentado recebe 13º. Recebe 13º. E agora ele recebe em 2 parcelas. Em 2 parcelas. Tem o adiantamento, né, que a gente sempre discutiu aquilo. Dinheiro bom é dinheiro na mão, não adianta dinheiro na mão do governo. Claro. Né? Então, a gente recebia tudo lá no mês de dezembro, a gente trouxe para agosto e recebimento em setembro. Aliás, ainda não está em lei, é uma briga que todo ano a gente tem que discutir isso, né? É feito através de decreto. E todo ano a gente ouve a mesma coisa. Esse ano não tem dinheiro, não vai dar para pagar. Vai o sindicato lá em Brasília discutir, né? Vamos lá de novo, né? Brigar com o pessoal para ter a certeza de que o dinheiro vai estar na conta do aposentado, até porque a gente sempre fala, o aposentado já gastou esse dinheiro. Esse dinheiro não entrou, mas ele já está totalmente comprometido. Sim. Né? Perfeito. E, sem dúvida, tem outras várias aqui de momento, mas a dignidade do aposentado, inúmeras conquistas que a gente teve. Olha, na época que as centrais discutiram com o governo sobre o aumento do salário mínimo, né? Aquela política de valorização do salário mínimo. Era a ideia do governo de desvincular os salários dos aposentados, não sabia. Tirar do mínimo, né? Então a participação desse sindicato também, que teve junto nessa discussão, junto com as centrais, o sindicato participou ativamente dessa discussão, sempre de olho não vai desvincular de jeito nenhum da parte, né? Então o salário mínimo veio também à medida que crescendo, o piso da Previdência foi crescendo junto também. Perfeito. Bogarelli, dá licença mais um segundinho que nós vamos mostrar aqui. Nós temos o arquivo sindical, que a gente pega lá nas centenas, acho que já passou de 1000 audiovisuais que a agência tem, e mostra aqui, porque é a memória sindical. E aqui, para não parecer o centro memória sindical, para a gente não copiar a ideia dos outros, a gente nomeou de arquivo sindical. E alguém, não sei, teve a feliz ideia, não sei quem foi da produção, de pegar uma entrevista com o Magre, Antônio Rogério Magre, meu amigo. Amanhã 10 horas eu te ligo, viu, Magre? Tá combinado. Vamos usar um cerveja de alto-falante aqui, né, que nem tinha no interior, né? Para dar um recado na praça. Né? Então vamos ver o que o Magre falou, que eu nem me lembro mais. Vamos lá? Podemos chamar o Magre? Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Eu já quero perguntar para o Magre, se ele estivesse no governo hoje, por onde ele iniciaria o debate da Previdência? Bom, na verdade, a dívida da Previdência, a Previdência tem uma dívida que vai se tornando quase que impagável. O maior devedor da Previdência é o próprio Estado. Dos 5.000 e tantos municípios que você tem, todos devem para a Previdência. Todos devem. Grande parte dos empresários devem também. Os clubes de futebol, por exemplo, não pagam a Previdência. Então, precisaria primeiro um grande levantamento, precisaria ser feito um levantamento, porque eu sempre digo o seguinte, nesse momento que quer fazer realmente uma reforma na Previdência, eu formaria nesse instante uma comissão de sindicalistas, empresários e o governo, para fazer um raio-x do que está acontecendo, porque essa frase que eu vou dizer, eu nunca vi ninguém dizer, mas a Previdência é uma caixa preta. Ninguém sabe direito o que acontece lá dentro, nem o próprio ministro. Então agora o ministro que está entrando agora, achar que pode fazer uma reforma na Previdência sem ouvir realmente as partes, eu acho realmente temeroso. Eu começaria realmente a analisar qual é a nossa dívida, para depois fazer o refis que você está dizendo, que seria realmente um bom caminho. O Magre, um debate que começou forte, o movimento sindical reagiu, é a mudança da idade, do teto de aposentadoria. A alegação do governo, e aí eu não tiro a razão do governo, ou deste, ou daquele, ou de outro, que porventura entrar, que evidentemente com o aumento da longevidade,
é preciso esticar um pouco o prazo para as pessoas se aposentarem. Você acha que é certo isso ou é errado? Não, a bem da verdade, nós, os brasileiros, aumentamos realmente a nossa expectativa de vida. Hoje, é normal uma pessoa passar dos 70 anos. Veja o meu caso. Eu tenho 75 anos e já estou aposentado há 20. Se Deus me dá um pouco de sorte, eu vou mais 10. Então, como é que a Previdência vai bancar o meu salário durante tanto tempo? Isso precisa ser analisado, isso precisa ser visto com um certo carinho, para que amanhã não falte dinheiro para pagar os aposentados que virão lá de trás, os jovens de hoje. Então, eu acho que essa discussão, e eu insisto, essa discussão tem que estar encaixada nesses 3 pilares: o governo, o movimento sindical e empresários. Mas eu acho que disso nós não... Mas não tem um fator previdenciário, que é 85, 95, isso já deu uma modificação muito grande na forma de aposentar. Então, eu acho que virá uma reforma, mas depende de como ela virá. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Muito bem, muito bem. Estamos nos encaminhando para os minutos finais do Repórter Sindical, o último ao vivo do ano, que passará agora sábado em Guarulhos e terça-feira que vem em Brasília. Guarulhos, canal 3 da NET, Brasília, canal 12 da NET. Ariane Soares, mais uma última pergunta ao nosso convidado, presidente do Sindinap, Marcos Bulgarelli. Vamos lá? Nós vamos encerrar com a pergunta da Carol Rui, do Centro de Memória Sindical, que sempre participa aqui com a gente. Com relação à Previdência Social, mesmo que o sindicato seja crítico à reforma da Previdência que está sendo proposta neste momento, você acha que é necessário mudar a Previdência em alguns pontos? Como seria uma reforma aceitável? Abraços. Obrigado, Carol. Essa pergunta mexe um pouquinho. A gente acha que tem que mudar sim, Carol. A gente acha que tem alguma coisa que mudar, mas, por exemplo, acabar com os privilégios, mas não com esse privilégio que o governo está falando, e sim com aquelas altas pensões, altas aposentadorias, né, do servidor do judiciário, não aquele servidor aqui que está no dia a dia ali, mas o alto escalão do judiciário e do servidor federal, de uma maneira geral, muito alta as pensões, isso acata, a gente tem que rediscutir isso sim. Temos que rediscutir o refinanciamento da Seguridade como um todo, a gente tem que trazer essa discussão, né? A gente tem pontos fundamentais, o que a gente fala, essa Previdência, ela foi feita em 88, ela tem que ser reformada sim. Mas quando a gente fala em reforma, a gente quer melhorar. A gente é eterno defensor da entidade, da instituição Previdência Social, Seguridade Social. Sim. E por isso que a gente tem que estar renovando constantemente. Então tem pontos até na idade para se discutir, não idade mínima, mas o 85-95, por exemplo, foi o que a gente achou sempre justo, que você pega o filho daquele menos abastado, do trabalhador ali do dia a dia, começa a trabalhar cedo, 16, 17 anos, já está na luta, no trabalho, né? Então, quando ele chega a 60 anos, ele já está com o tempo de contribuição lá em cima. A soma das idades é fundamental para não privilegiar, aí sim, o filho do abastado, que vai fazer faculdade, vai fazer pós-graduação, vai estudar no exterior, volta com 28, 29, 30 anos, aí entra no mercado do trabalho, ele vai contribuir ali o tempo até 65 anos e vai se aposentar da mesma maneira que o outro que trabalhou por volta de 45, 50 anos. Então tem algumas coisas que a gente quer conversar sim com o governo e sobre a Previdência. A gente faz questão. A gente tem como mote, nós como princípio, sempre estar discutindo, sempre conversar. A gente nunca vai abandonar a mesa de negociação. Se bem que a gente sabe que a nossa maior arma é a rua, né? É para lá que a gente vai, é para lá que a gente briga. Mas a gente quer sempre discutir, sempre tem, sim, cara. Como dizia Ulisses Guimarães, político tem medo, é do povo na rua, dizia Ulisses Guimarães, corretamente. Marco Bulgarelli, muitíssimo obrigado pela sua presença. Desejo que você tenha lá uma gestão muito produtiva, com muitos resultados para a entidade, para seus associados, para os aposentados e pensionistas. E tem aqui na gente, no nosso repórter sindical e também na agência sindical,
o espaço aberto para a divulgação das ações da entidade. E o site é este mesmo aqui, quem quiser saber, entrar em contato é www.sindnap.org.br. Isso. Pode ser também sindicatosaposentados.org.br. E o endereço é? Rua do Carmo, 171, Praça da Sé, São Paulo. Todo mundo. Esse é a sede central. Todo mundo sabe onde é a Praça da Sé em São Paulo, não tem desculpa. É só sai do metrô, pega ali à direita, já está no sindicato, tem que ficar sócio da entidade, tem que fortalecer as entidades. Não existe democracia sólida sem entidades de base representativas, como é o caso do Sindicato Nacional dos Aposentados. Obrigado a todos e a todas. Eu quero fazer um agradecimento a toda a equipe que nos ajuda a colocar o programa no ar. Ariane Soares, a Gisele Lima, o Eduardo Sandoli, os meninos do canal aqui, o Emerson, o Éder, o Fernando Mauro, o Fabinho e todos que integram aqui a ACESP. Agradecer aos que nos acompanham aqui no programa, agradecer especialmente aos que fazem perguntas. E o ano que vem, em janeiro, não sei que dia ainda, a gente volta, a gente avisa lá pelo site da agência sindical. Eu estou com algumas ideias de fazer alguns quadros novos aqui no programa. Vamos ver se a gente vai ter pernas, né? Mas de todo modo, eu penso o seguinte, eu penso que nem o Glauber Rocha pensava. É uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Se você tiver uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, você faz o pior programa de televisão do mundo, mas também pode fazer o melhor. Então a todos e a todas, muita saúde, muita paz e até 2018. Obrigado. Agência Sindical apresentou Repórter Sindical. O mundo do trabalho no ar.